Deus. Oremos. Santíssimo Deus e Pai grandioso, nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu, Pai, mais um dia para estarmos na Tua casa. Que nós possamos, Pai, realmente estar diante da Tua presença, ter reverência, Pai, buscando assim, Senhor Deus, o Teu Santo e Bom Espírito. Que Ele venha, Senhor Deus, nos mudar, que Ele venha nos purificar. Que possamos, Pai, sentir esse desejo, Pai, de Te buscar, Pai, de ter uma comunhão contigo a cada dia. Que o Senhor venha ser, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, como mensageiro, e que a mensagem, Pai, venha ser, Senhor Deus, uma mensagem que venha fortificar a nossa fé, que possamos cada dia, Pai, nos preparar, pois sabemos, Pai, que os dias se aproximam, e quando o Senhor voltar, Pai, precisamos estar preparados. Que o Senhor continue conosco, nos dando, Senhor Deus, um espírito reverente, e que tudo que venha a ser feito seja, Senhor Deus, para a honra e glória de Ti. Nós pedimos, Senhor Deus, essas bênçãos sem que haja mérito em nós, porque somos falhos, somos pecadores, mas confiamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós iremos ter uma parte especial cantada pela irmã Sandra. Sandra e Sueli. E dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor?
Bom dia mais uma vez à igreja. Como foi cantado agora, Deus tem o melhor para nós. O tema da mensagem de hoje é a busca pelo Espírito Santo. E eu convido você a abrir a Bíblia em João capítulo 2. O Evangelho de João, capítulo 2, do verso 3 até o 5. Nós iremos utilizar esse texto como a introdução da mensagem de hoje. Utilizar os elementos encontrados no texto para então compreendermos a nossa condição e o que precisamos. João capítulo 2, verso 3 a 5. Enquanto você procura, tem um aviso para dar. 4 da tarde, os Calebes estão convocados para estarem aqui na igreja. Hoje nós já iremos para a Cidade de Deus mais uma vez. Vai ser feito um sopão, o Pedro vai estar à frente aí da produção da sopa, certo? E a gente vai levar para lá, para no finzinho da tarde ser distribuído. Mas 4 da tarde os Calebes precisam estar aqui, tá bom? O Léo, ele está pregando lá na outra igreja, não pôde estar aqui no momento. Mas 4 da tarde aqui na igreja vai ser feito um encontro para logo mais seguir lá para a Cidade de Deus, tá bom? Recado dado? Amém? 4 da tarde. Então, durante esse período você vai orar pelas pessoas que irão receber o convite lá na Cidade de Deus. A gente vai chegar lá, convidar, vamos procurar também ter um vínculo com os menores, procurar fazer umas brincadeiras. Então, todos vocês estão convocados a participar, tá bom? Os Calebes já irão todos fardados para lá, tá bom? Então, vamos nos preparar para hoje levar a mensagem de Deus, amém? João capítulo 2, verso 3 até o 5. João 2, 3 a 5. Encontraram? Diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos imaginar a situação. Maria estava em um casamento e Jesus e os discípulos foram convidados. E de repente os serventes lá servindo o vinho da festa, porque o vinho na festa de casamento no período de Cristo representava a alegria do casamento, a alegria do casal. O vinho era algo muito importante em um casamento. E aí, para você ter ideia, quando acabava o vinho num casamento, havia até multa em alguns casos, porque o vinho, se o vinho acabasse, representava que a felicidade daquele casamento também iria acabar. Então o vinho representava a felicidade do casal. Talvez durante a observação de que o vinho estava acabando, talvez até os serventes tivessem feito uma mistura, quem sabe, colocado água no vinho, para poder render mais. Porém, chegou um momento que os serventes estavam ali e entenderam que a próxima pessoa que pedisse vinho iria ser servido o quê? Água, porque vinho não tinha mais. Maria ficou sabendo, e quando ela ficou sabendo, ela chegou aos serventes e deve ter dito: olha, é um absurdo, o meu filho está na festa, Jesus, o Rei dos Reis, está na festa, é um absurdo servir água para ele. Então,
ela contou para Jesus do problema. E Maria vai lá e fala, e Jesus diz para ela o quê? Não é chegada a minha hora. Se você ler esse texto, na nossa cultura, no nosso entender, nós vamos achar que Jesus estava passando o que na Maria? Um carão. Não é verdade? Só que a gente tem que ler as palavras de Jesus, colocando na boca de Jesus, no olhar de Jesus, nos gestos de Jesus, para a gente entender como foi que ele disse. Quem sabe Jesus disse assim: mulher, o que é que eu tenho contigo? Quem sabe ele falou isso abraçando a mãe, olhando nos olhos da mãe e dizendo: olha, tu sabe o que eu tenho que fazer, mas não é chegada a minha hora, minha mãe. E Maria então faz um pedido a Jesus. Olha, acabou o vinho. E aí olha para os serventes e diz assim: façam tudo o que ele vos disser. Apesar de Jesus dizer que não é chegada a minha hora, por que é que Jesus fez o milagre? Por que ele transformou água em vinho? Você sabe? O primeiro milagre de Jesus, ele aconteceu pelo mesmo motivo de todos os outros milagres: um grande desejo e uma grande fé. Maria foi a primeira pessoa a chegar-se a Jesus com um grande desejo, uma grande fé, a ponto de Jesus fazer um milagre. E isso é maravilhoso demais. E quando a gente vai para o relato, porque o livro Desejado de Todas as Nações traz uma biografia de Jesus. E quando a gente vê o relato de Jesus em Caná na Galileia, diz assim o livro: mas se bem que sua mãe não possuísse o conceito exato da missão de Cristo, Maria, ela não entendia exatamente a missão de Jesus, mas olha só o que diz: nele confiava implicitamente. A essa fé correspondeu Jesus. Foi para honrar a confiança de Maria que realizou o seu primeiro milagre. Jesus, ele foi então corresponder à fé de Maria, realizando o primeiro milagre. Na vida espiritual, irmãos, acontece algo muito parecido conosco também. Muitas vezes nós servimos água na nossa vida espiritual quando Jesus está disponível a dar o vinho do céu. Água, nessa história nós vamos estar então representando água, aquilo que nós podemos fazer sozinhos. Naquela história, sozinho, os serventes podiam ou não podiam servir água à vontade? Podiam. Mas com Jesus eles puderam servir o quê? Vinho. O melhor vinho que podia existir. Eu quero lhes dizer hoje que na vida cristã não é diferente. Infelizmente, às vezes nós da igreja estamos servindo água no nosso casamento, servindo água para os nossos filhos, servindo água na nossa vida espiritual, onde nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que nos prometeu dar vinho do céu. Jesus está disponível para nos dar vinho do céu. Porque a tragédia da vida cristã é nos acostumarmos na mornidão pálida de uma fé fraca e sem resultado. Irmãos, a Laodiceia tem uma profecia muito pesada sobre ela. Diz que a igreja dos últimos dias, do tempo do fim, que tempo nós estamos vivendo? Os últimos dias, o tempo do fim. Diz que essa igreja, ela se sente abastada,
não lhe falta a verdade. A igreja dos últimos dias conhece a verdade. A igreja dos últimos dias sabe que Jesus em breve voltará. A igreja dos últimos dias conhece as profecias, conhece a história bíblica, mas você sabe qual é a palidez, a fraqueza da igreja dos últimos dias? É que ela se sente abastarda. E sabe como nós aqui na história, contextualizando, nos sentimos abastardos, cheios, mas estamos apenas bebendo e servindo água. Tem vinho do céu disponível para o povo de Deus. Porque servir água, o ser humano pode servir sem Jesus. É muito fácil servir água. Só que Jesus, Ele quer nos oferecer o vinho do céu. Eu te pergunto, será que você quer servir água no teu casamento? Porque água no casamento, você sabe o que é? É briga, é discussão, é o marido e a esposa lutando com os problemas, mas achando que o problema está no outro. O casamento não se une, não há união, eles acham que estão jogando em times opostos, e não é assim. São os dois contra os problemas. Ele precisa de vinho para mudar a visão, ela precisa de vinho para mudar o foco. Servir água na educação dos filhos, você sabe o que é? É uma vida de hipocrisia tida como exemplo dos filhos, onde o filho vê o pai e a mãe na igreja sendo um e em casa sendo outro. E aí esse filho cresce frustrado espiritualmente, onde não tem prazer em fazer parte da igreja. Irmãos, na vida espiritual, servir água é ter uma vida espiritual vazia, uma vida dupla, onde você não mantém a postura que tem na igreja dentro de casa, no trabalho, aonde você vai. Só que Deus nessa história nos ensina que tem muito mais para nós. Ele tem transformação de caráter para nos oferecer. Ele tem o vinho do céu, o vinho que é para nós e para servirmos aos outros. Não é que Deus não queira nos dar o vinho do céu, é que nós não pedimos, não estamos acostumados a pedir e a servir aquilo que Deus quer, e estamos servindo água. Só que água, irmãos, não vai resolver o problema do teu casamento. A água não vai lhe auxiliar na educação dos filhos. A água não vai solucionar a fraqueza da tua vida espiritual, da minha vida espiritual. Eu preciso de vinho do céu. O vinho do céu, Jesus oferece a todos nós. E como é que a gente consegue esse vinho do céu? Do mesmo jeito que Maria conseguiu o vinho naquela história. Se nós pedirmos, tendo desejo e fé, Deus nos dará o vinho do céu. A igreja, ela tem que se incomodar com isso. A igreja, ela tem que mudar, porque dentro de nossas famílias, com os filhos, em nossa casa, em nossas atitudes, tem que ter a representação de Deus. E como é que nós servimos vinho do céu? Como é? Através da presença maravilhosa do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus vai fazer com que a nossa vida, que serve água, passe a servir vinho do céu. Abra sua Bíblia em João 14. Eu abri esse texto ali com os aborrecentes mais cedo, não foi? João 14. Eu posso lhe perguntar uma coisa? Responda aí. Você acredita ou não acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Você acredita nas palavras de Jesus? De verdade?
João 14, verso 12. Leia comigo. Esse texto é forte. Quando nós refletimos nele, lembre-se que quando você lê um texto bíblico, você tem que refletir naquilo que você está lendo, você tem que aplicar em sua vida e pensar: Senhor, o que tu queres dizer para mim nessa história, nesse texto? Olha só, João 14, 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Amém. Fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É pesado? Quando nós refletimos no texto, não é forte? Porque, irmãos, aqui na Bíblia, é verdade ou não é? O que a Bíblia descreve? É verdade. E por que é que nós não fazemos obras maiores? Já se perguntou? No dia que alguém confiar na Bíblia, ao ponto de crer que é verdade, ele vai desejar tanto esse poder e buscará, e eu quero te dizer hoje que ele encontrará. Porque na vida cristã, nada substitui o Espírito Santo, absolutamente nada. Você pode vir todos os cultos, você pode dar estudo bíblico a semana toda, você pode ter inúmeros cargos na igreja, fazer muitas pregações, fazer muitos trabalhos, ter vários dons, mas sem o Espírito Santo você está servindo água. Uma vida cheia de cargos e funções na igreja, no culto, nos estudos bíblicos, tudo isso sem o Espírito Santo é servir água. Não estou dizendo que isso não é importante, é lógico que os trabalhos na igreja são importantes, é lógico que os cargos têm sua relevância. Não são à toa que as pessoas são escolhidas. É lógico, irmãos, que nós temos que anunciar a mensagem de Jesus ao mundo através de estudos bíblicos, mas sem o Espírito Santo nós estamos servindo água, não há transformação de vida, não se tem resultado positivo. Todos os dias temos que buscar diariamente a presença do Espírito Santo, o batismo diário, o vinho do céu. Se nós não buscarmos, irmãos, estaremos servindo água à nossa família, no nosso casamento, aos nossos filhos. Estaremos servindo água, irmãos, aonde nós vamos no nosso trabalho, não representaremos Jesus. O texto, ele vai continuar e vamos entender o verso 12. Leia o verso 13 comigo. 13 em diante diz assim: lembre, vou relembrar aqui da semana de oração. O livro de João não foi escrito com capítulos e versículos como conhecemos. João escreveu um texto só. Então vamos entender o que ele continua dizendo. Olha, verso 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, ele está dizendo assim: olha, peça no meu nome, mas ele vai nos dizer o que temos que pedir. Vamos seguir o texto e diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor, esclarece para nós o que é a principal coisa para pedirmos em teu nome. E ele continua: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O comum é a gente parar por aí. Só vai acontecer o que diz lá no verso 12, de obras grandiosas, se você compreender o verso 16. Olha o verso 16 e 17. Verso 16: e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. Amém. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque nós temos disponível o vinho do céu. Irmãos, o verso 12, nós só iremos fazer obras maiores se o verso 16 acontecer em minha vida. Se o Espírito Santo, o Espírito da verdade habitar em mim. E sabe quando é que eu vou pedir a Deus coisas e Deus vai me responder, Ele vai me dar? Quando eu pedir, dirigido pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, ele se manifestar, e ele então estiver em minhas ações, em meus atos, na maneira de me comportar diante dos conflitos. Irmãos, quando as discussões acontecerem em casa, nós saberemos. Quando os problemas aparecerem, nós entenderemos. Irmãos, o culto familiar de manhã, sirva o vinho do céu nas primeiras horas do dia. Se abasteça daquilo que Deus tem para te oferecer. Não saia na correria querendo resolver tudo e pulando o principal. Não adianta, irmãos, chegar na igreja no dia de sábado com tua família, tendo uma semana toda distante de Deus. Não vai fazer tanta diferença. Tem que começar primeiro onde? Dentro da minha casa. Eu não sei vocês, mas o meu lar, eu procuro fazer um lar de paz. Eu procuro ter harmonia em casa. Às vezes nós temos discussões, mas são tão bobas. Eu vou contar um aqui para vocês. Por que é que eu comprei o flocão de uma marca e não comprei de outro? Coisa tão pouca. E eu louvo a Deus porque essas coisas poucas são tão passageiras e tão simples de se resolver. Mas no meu lar tem paz. Eu tenho prazer de ir para casa. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu tomei a atitude de ter o culto familiar na minha casa todos os dias, sentado, tranquilo, sem pressa. Pode estar se acabando tudo, mas o culto familiar tem que acontecer. É vinho do céu todo dia. Você que tem filhos, você reúne a tua família, junta ali os filhos para adorar o Senhor. Oh, irmãos, que bênção é ter um pedaço do céu em casa. Poder educar os filhos o caminho da salvação. Eu quero te dizer, é provável que teu filho não vá se comportar. É provável que ele não vá sentar, mas quando ele vê o teu exemplo, você ali reunido, se você é o pai, você é o sacerdote do pai, se seu esposo ainda não conhece a Deus, você, mãe, é a responsável de reunir o teu lar e dizer, olha filho, vamos adorar o Senhor. E essa adoração, irmãos, ela vai chegar ao céu, e quando você dizer, Senhor, eu não quero servir água para o meu filho, eu não quero servir água para a minha família, eu quero servir o vinho do céu, eu quero encher a minha família do Espírito Santo, eu quero que meu filho, aonde vá, seja reconhecido por ser um filho teu, no comportamento dele, na escola, nas notas dele. Eu não estou educando ele apenas para ser um advogado, a irmã Didi, o economista, né, irmã Didi? Não estou criando ele para ser um médico, um enfermeiro, um professor. Senhor, eu quero educar ele. O principal é para ele ser um cidadão do céu, para quando o Senhor voltar ele possa subir. Oh, meu Deus, que maravilha é poder passar as manhãs com o Senhor.
que nós possamos compreender que nós podemos pedir. É lógico que nós podemos pedir, irmãos. Nós podemos pedir uma casa para Deus. Nós podemos pedir para passar no concurso para Deus. Deus pode dar, pode. Deus pode dar. Você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, um emprego para manter minha família está difícil, eu quero guardar o teu santo dia, me ajuda. Deus pode te dar. Você que está solteirão na pista, eu quero te dizer que você pode dizer: Senhor, me manda uma varoa, me manda um varão, eu quero um servo do Senhor. Você pode pedir, pode. Mas pode ser que o plano de Deus não seja para você ter agora sua casa. Pode ser que o plano de Deus não seja para você passar agora no concurso. Pode ser que o plano de Deus não seja para agora você encontrar o seu amado, a sua amada. Mas você quer que eu te diga qual é o plano de Deus para agora? É enviar o seu Espírito Santo e te encher por inteiro. É isso que o texto está nos dizendo. O Espírito Santo, Ele quer nos encher por inteiro. Vou pegar esse copo, ele está já com água, tá? Para vocês compreenderem. O copo com água, se ele tivesse com água aqui até a tampa, se eu derramasse óleo, ia dar certo? Ele ia se encher de óleo? Ele não ia. Podia ter até um pouco de óleo, mas não ia encher porque já tinha água. A minha vida e a tua vida não é diferente. Você sabe quando é que nós podemos ficar cheios do Espírito Santo? Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos. O problema é que nós colocamos como principal as coisas secundárias e secundário o principal. O principal é buscar primeiro o reino do céu, está na Bíblia, a gente sabe disso. Só que a gente clama por outras coisas, a gente clama pelas coisas deste mundo. Eu não estou dizendo que não são importantes. A gente clama por saúde, clama para ajudar, para Deus nos ajudar nos nossos problemas, nas nossas ocupações, mas nós principalmente, irmãos, estamos vivendo os últimos dias e nós temos que clamar pelo Espírito Santo. Você se sente ignorante na fé? Você já se sentiu pequeno na fé? Já? Você já se sentiu assim: olha, eu não sei dar estudo bíblico. Você já disse: eu não sei falar muito bem. Eu não sei me expressar falando de Jesus. Testemunhos Seletos 3 diz assim: a ausência do Espírito Santo é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. O que é que torna o evangelismo fraco? A ausência do Espírito Santo. É o que está dizendo aqui. Continua. Pode possuir-se erudição, pode falar direitinho, bonito, eloquência, talento. Pode cantar divinamente bem e se expressar maravilhosamente. Falar as coisas com uma linha de raciocínio maravilhosa, ou qualquer outro dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito Santo, nenhum coração será tocado, pecador algum será ganho para Cristo. Se não tiver o Espírito Santo, irmãos, não adianta nenhum dom, nenhum talento. E o texto continua: por outro lado, graças a Deus, louvado seja Deus que tem o outro lado, e diz assim: se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhe pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência do universo. Você sabe o que é que o texto aqui está dizendo? Que você pode ser um analfabeto, você pode não se expressar, você pode ser acanhado, mas se o Espírito Santo estiver em você, as pessoas se converterão, porque o Espírito Santo, irmãos,
diz a Bíblia que vai ser derramado sobre vós. Isso aqui é derramamento? É gotas. Derramamento, irmãos, é uma enxurrada. Vai descer o Espírito Santo sobre a igreja, e aqueles que buscarem e se esvaziarem de si serão cheios do Espírito Santo. É vinho do céu que Deus nos envia. Ao longo da história, algumas pessoas decidiram não servir água, mas o vinho do céu. Havia um homem chamado John Paton. John Paton, ele era um missionário, e então John Paton, ele decidiu ir para um lugar que ninguém ia. Havia umas ilhas, um arquipélago, onde as pessoas não queriam ir evangelizar lá, porque era habitada por canibais. E John Paton decidiu ir e enfrentar aqueles canibais pregando o evangelho. E quando John Paton foi para as ilhas, as pessoas, antes dele sair, as pessoas diziam assim: você é maluco, chega lá você vai ser morto, vai ser comido por eles. E John Paton disse assim: olha, um dia vocês também vão morrer e vão ser comidos por vermes. Se eu for comido por eles, eu irei ressuscitar naquele grande dia. Eu irei. E ele foi. Chegando lá, John Paton, ele viu que os indígenas, eles tinham água, mas não era doce. Eles cavavam poços, mas saía água salgada. John Paton orava a Deus, passava 3 dias orando e jejuando. E então ele cavava poços, e os poços que John Paton cavava, saíam água doce. Louvado seja Deus. E aí, eu quero lhes dizer que hoje, cerca de 80% daquele arquipélago é cristão, graças ao testemunho de um homem. E os indígenas naquela tribo, eles ficavam maravilhados, porque eles disseram assim, o chefe da tribo uma vez disse assim: olha, nós sabemos cavar poços, mas não sabemos orar. Por isso nosso Deus não pode fazer chuva de baixo, o Deus dele pode, e por isso nos rendemos a ele. Deus seja louvado, a esse Deus que faz sair chuva de baixo. Na Inglaterra, uma igreja estava em uma frieza espiritual muito grande. E nessa frieza espiritual, as pessoas então ouviram falar de um homem, Dwight Moody. Moody era um grande homem nas mãos de Deus, usado de maneira poderosa. E aí, na Inglaterra disseram: vamos trazer Dwight Moody para pregar aqui. E a igreja ficou... Trazer Dwight Moody, ele está do outro lado do oceano, está em outro continente. Será que não tem pregadores aqui? E aí a igreja teve uma discussão, e alguns disseram traz, outros dizem não traz. Até que um disse assim: será que Dwight Moody tem monopólio do Espírito Santo? Será que só ele tem o Espírito Santo? Só ele tem o poder do Espírito Santo? Um então se levanta com olhos em lágrimas e diz: não, Dwight Moody não tem monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem monopólio na vida de Dwight Moody. Irmãos, não era o Espírito Santo dominado por Dwight Moody. Dwight Moody era dominado pelo Espírito Santo. É o que nós precisamos hoje, de uma igreja dominada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, que clama pelo Espírito Santo e que quer o Espírito Santo na vida. Aquela igreja começou um grande reavivamento. E agora vem a pergunta: Emílio, eu não quero mais servir água, eu quero servir vinho do céu. O que é que
nós podemos fazer? Abra sua Bíblia no finzinho do Antigo Testamento, lá no livro de Zacarias, antes de Malaquias. Zacarias capítulo 10, verso 1. Quer pedir o Espírito Santo? Esse texto aí nos diz como pedir. O livro de Zacarias é um dos livros do Antigo Testamento que mais fala sobre o Espírito Santo. E olha o que diz no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 1. Encontraram? Zacarias 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1. Encontrou? Posso ler? Tem gente procurando ainda. Tem tempo, viu? Estamos terminando, irmãos. Verso 1 diz assim: pede ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Sabe qual é o objetivo da mensagem de hoje? Fazer nós compreendermos que é só pedir o Espírito Santo. É só pedir o Espírito Santo. O texto está dizendo assim: pede ao Senhor chuva no tempo certo, porque é Ele quem faz as nuvens. Ah, irmãos, é o Espírito Santo descendo sobre o povo. Deus é quem faz as nuvens de chuva. E quando a gente vai compreender, porque é assim, o texto está usando termos agrícolas do tempo. Vamos compreender? No período da Bíblia, a Bíblia ela vai tratar a chuva temporã e a chuva serôdia como dois eventos do derramamento do Espírito Santo. Chuva serôdia vem depois, primeira chuva. A primeira chuva era a chuva temporã. Quando o agricultor ia para o campo e ele lançava a sua semente de trigo na terra, ele clamava a Deus para que Deus mandasse a chuva no tempo certo. E essa primeira chuva, ela caía sobre a terra e fazia com que o grão germinasse e brotasse os seus primeiros galhos. E o nome dessa chuva é chuva temporã. A primeira chuva. Biblicamente falando, profeticamente falando, a chuva temporã aconteceu, sabe quando? Em Atos 2, lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles pregaram o Evangelho de maneira poderosa e se espalhou pelo mundo. E aí então o trigo, brotava-se então os primeiros galhos e eles clamavam pela segunda chuva a Deus. A segunda temporada de chuva, a chuva que vinha, fazia com que o grão, os grãos crescessem e se multiplicassem, e aquele pequeno grãozinho plantado desse muitos frutos. E essa segunda chuva que fazia isso era a chuva serôdia. Eu quero te dizer que a chuva temporã aconteceu, e por causa dela hoje nós temos a mensagem de Jesus, amém? Só que agora hoje nós estamos vivendo no tempo do fim, e a promessa é a chuva serôdia. A temporã se foi, a chuva serôdia derramar sobre nós nos dias de hoje, para que nós venhamos dar muitos frutos para o reino de Deus. Penúltimo texto, não é o último não. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 2, verso 1 a 5.
Ezequiel 2, de 1 a 5. Ezequiel 2, de 1 a 5. Compreenda a ação do Espírito Santo. Será que com o Espírito Santo todo mundo vai se converter? Olha o que diz Ezequiel 2, de 1 a 5, diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Quem foi que pôs o profeta em pé? Quem? O Espírito. Ele me disse, verso 3: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eles vão aceitar a mensagem? Todos vão aceitar? O texto diz que não. Alguns podem ouvir, outros não, mas o texto ele diz, olha, esse povo duro, diz assim: porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Meu irmão e minha irmã, quando você der o estudo bíblico, antes de começar, peça ao Espírito Santo. Eu quero te dizer hoje, que mesmo que no final eles não aceitem a mensagem, mesmo que no final eles não venham querer saber de se entregar a Cristo, mas eles saberão que esteve com eles um homem e uma mulher de Deus. Eles podem te chamar de doido, de fanático, eles podem dizer que o que você diz é até besteira, mas eles saberão que esteve com eles um enviado do Senhor. Você não foi chamado para obras pequenas, e infelizmente é o que está acontecendo no meio cristão. Nós estamos satisfeitos com pouco, mas o Espírito Santo, diz aqui no livro de Ezequiel, o Espírito Santo, ele quer nos pôr em pé, ele quer nos levantar dessa mornidão, mas nós precisamos permitir ser cheios dele, precisamos pedir e clamar, precisamos solicitar. Olha, Lucas 11, verso 9 em diante. E eu vou terminar com Isaías 61, a gente conclui. Lucas 11, o verso 9 em diante, diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se ao filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Verso 12: ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Lembra dos pedidos comuns? A gente pede, quando está solteiro pede uma namorada, quando está desempregado pede um emprego, quando está doente pede saúde. Só que a nossa condição espiritual está o quê? Fraca. E nós não temos o costume de pedir o Espírito Santo. Jesus, ele vai nos dizer o que é o principal pedido que temos que ter. Vamos continuar, verso 13. Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você está compreendendo
Deus, Ele está ofertando a todo instante o Espírito Santo. Nós é que não pedimos, nós é que não clamamos, que não suplicamos. Temos que pedir o Espírito Santo para vivermos o que o Espírito Santo diz. Chega de mornidão espiritual, irmãos. Nós estaremos entrando na cidade de Deus, levando na missão Caleb uma mensagem de esperança. Mas temos que viver em nossa vida, temos que nos preparar. As pessoas têm que ver em nós o Jesus, o qual pregamos. Eles têm que reconhecer em nossa vida o Deus maravilhoso que nos oferece vinho do céu, o seu Espírito Santo. Abra sua Bíblia para concluir, Isaías 61. Isaías 61. Esse texto foi lido por Cristo, mas eu quero dizer para você hoje que Deus anseia fazer com que aconteça isso que está descrito aqui em nossa vida também. Olha o que diz Isaías 61, verso 1. Quando o Jameson cantou mais cedo, eu me arrepiei, porque a mensagem era sobre o Espírito Santo e ele cantou sobre o Espírito Santo. Deus, Ele tem o Espírito Santo disponível a nós e Ele quer fazer o que está descrito aqui. Diz assim, verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 6: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de Deus. Comereis as riquezas das nações, na sua glória vos gloriais. Irmãos, eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero viver a vida que o Emídio deseja. Eu quero viver a vida que Deus deseja para mim. Não adianta nada viver aqui, ganhar o mundo e perder o céu. Que nós venhamos compreender que o Espírito Santo, quando Ele te encher, você vai ser cura ao doente. Diga amém. Quando o Espírito Santo te encher, você vai ser libertação àquele que está preso nas algemas das drogas e dos vícios. Amém? Quando o Espírito Santo te encher, você vai então levar o alívio ao coração quebrantado, a quem está sofrendo pelas dores que este mundo tem a oferecer. Deus, Ele quer elevar a tua casa ao céu, para que você seja cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo e Ele te porá em pé. Eu te convido nessa manhã a juntos ficarmos em pé. Dá para a gente cantar o hino? Coloca o hino de novo, 43, para concluirmos. Vamos cantar, e agora cantar, e enquanto cantarmos, venhamos dizer em nosso coração: Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e vive em mim. Vem,
Amém. Se apenas uma pessoa nessa manhã aqui quiser ser cheia do Espírito Santo, através da vida dela o Espírito agirá e inundará toda essa igreja. O ano está findando, irmãos. Passou um ano mais perto da volta de Jesus. O quanto você cresceu na fé durante esse ano? Continua do mesmo jeito? Pois algo tem que mudar na tua vida. E sabe o que é? É a presença do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo Ele nos põe em pé e podemos crescer e frutificar para ter frutos para o céu. Que Deus venha, através do Espírito Santo, encher esta igreja. Oremos. Grande Deus e amado Pai, grato sou, Senhor Deus, porque a Tua palavra hoje nos disse que o Espírito Santo está disponível e nos esclareceu que o problema é porque nós temos pedido tão pouco por Ele. Ó Pai, envia Teu Espírito Santo, enche cada um de nós. Que o desejo do nosso coração seja, Senhor Deus, mudança, transformação em nossa vida, para levarmos essa mensagem tão maravilhosa da Tua vinda, Pai. Ó Pai, não nos permite, Senhor Deus, vivermos na mesmice, na fraqueza espiritual, na mornidão descrita em Apocalipse. Aquece, Pai, essa igreja, tira a frieza do meio do povo e nos torna, Senhor Deus, quentes em levar a Tua mensagem, animados, Senhor Deus, por representar a Ti. E quando falarmos de Ti, Pai, as pessoas podem até não aceitar a influência do Espírito Santo, porque é uma decisão pessoal, mas elas saberão que foi uma serva do Senhor, um servo do Senhor que levou a mensagem. Ó Deus, tira a dureza de nossos corações, Senhor, e coloca em nós um coração igual ao Teu. Nos faz amar as almas, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, enxergar o amor que o Senhor tem por elas e assim amá-las também. Nos ajuda a termos, Senhor Deus, uma união na igreja, para que assim possamos representar bem a Ti aonde formos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e os Calebes, não esqueçam, 4 horas da tarde aqui na igreja.